Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula, nós iremos fazer as correções das atividades de língua portuguesa e de geografia da semana passada. Tudo bem? Vamos iniciar então agora as correções de língua portuguesa. Lembram que nós estudamos na nossa última aula? Nós falamos sobre sinonímia e coesão. Lembram do que significa sinonímia? A sinonímia ela é responsável por estudar as palavras sinônimas. Mas, professora, o que é mesmo a palavra sinônima? Sinônimos são palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Ou seja, são palavras, que não são iguais, mas o significado delas representa a mesma coisa. Tudo bem? Então vamos lá. Pegue o LD de vocês na página 19. Número 1. Leia o trecho da notícia sobre a presença de água na Lua. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco mais para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto do nosso satélite natural do que imaginávamos. Agora, vamos lá para a página 20, responder algumas questões. Na página 20, letra A. O que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? Então, acertou quem respondeu que tanto o poema quanto a notícia falam de água e da lua. Letra B. Qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? Então, observem bem, qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos. Então, aqui vocês teriam que ter explicado o que acontece entre a água e a lua no poema e qual é a notícia, da água e da lua na própria notícia, no texto notícia. Então, olha só. O poema, acertou quem escreveu. O poema descreve poeticamente o reflexo da lua na água. Lembra do poema de Paulo Leminski que falava da lua e da água? Então, esse poema ele vai descrever, o reflexo da água, da lua na água. Tudo bem? Já a notícia, ela vai divulgar um estudo, sobre a existência da água na Lua, sobre a existência de água na Lua. Então, essa é a resposta, da letra B. Número 2. Releia o trecho da notícia e observe as palavras destacadas. A maneira como Buzz Aldrin, segundo o ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. Letra A. A qual superfície o texto se refere? Acertou quem respondeu a superfície da Lua. Letra B. Observe a definição da palavra superfície no dicionário. Então, nós temos aqui, um trecho, tirado do dicionário sobre a definição, sobre o significado da palavra superfície. E nós temos aí, alguns significados para essa palavra. Número 1, extensão de uma área delimitada. Aliás, de uma área limitada. Número 2, a parte externa dos corpos.
Número 3, aparência, aspecto exterior, características diretamente observáveis de algo ou alguém, de uma situação. E número 4, configuração geométrica com duas dimensões. Essas são as definições para a palavra superfície. Aí nós temos a pergunta: qual é a acepção que melhor define a palavra superfície citada na notícia? Então nós temos a notícia lá, né, falando como que Buzz Aldrin definiu, né, descreveu a superfície da Lua, né? Então lá ele tá falando de uma superfície limitada, né, de uma área delimitada, né, que é a área da Lua. E olha só aqui, então acertou quem respondeu que a melhor definição para a palavra superfície na notícia é a número 1, né? É a mais adequada para o contexto da notícia, né? Que ela vai falar sobre uma área limitada. Então, lá na notícia, é o que mais explica, né? A definição de superfície é a número 1, né? Extensão de uma área limitada. Letra C. A expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície ou oposta à palavra superfície. Acertou quem respondeu equivalente à palavra superfície, né? Superfície e solo lunar são palavras diferentes, mas significam a mesma coisa, né? Tem o mesmo significado. Agora, vamos lá para a página 21 do LD. Letra D. Converse com os colegas e o professor e responda: por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da Lua? Então, olha só. Observaram que lá na notícia nós temos duas palavras destacadas, né? Na número 2. E aí nós temos lá destacado a palavra superfície e a palavra solo lunar. E agora, na letra D, nós queremos saber por que o autor ele não usou a mesma palavra superfície, né, ao invés de usar solo lunar, né? Então, olha só, acertou quem respondeu que o autor do texto utilizou a palavra, né, solo lunar para evitar a repetição da palavra superfície, ok? Então, ele usou aí a palavra solo lunar, né, para não repetir a palavra superfície. Então, para o texto não ficar repetitivo, certo? Na número 3. Observe esta frase retirada da notícia. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Reescreva a frase substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Então, aqui a atividade de vocês era substituir a palavra magnífica por uma outra palavra que possui o mesmo sentido que esta. Então, acertou, né? Quem colocou? O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma. Vocês poderiam ter colocado aí, ó, espantosa, né? Espantosa desolação, ou estupenda desolação, ou maravilhosa desolação. Essas palavras são equivalentes à palavra magnífica, né? Então, são palavras semelhantes, palavras diferentes, mas que possuem o seu significado semelhante, ok? Agora, vocês irão pegar o LA de vocês, né? Também de língua portuguesa, para que possamos fazer a correção, né, da atividade de sexta-feira, que era sobre o poema visual, ok? Então, página 10. Número 13. LA, página 10, língua portuguesa. Número 13, ó, poema visual. Leia o poema a seguir e veja como o poeta distribuiu as palavras pela página. Então, olha só,
nós observamos aqui que a palavra, né, essa palavra aqui, ó, a palavra lixo, ela foi escrita, né, com várias outras palavrinhas, né, que é a palavrinha luxo, né? Então, olha só, nós já observamos que a palavra lixo, né, ela foi escrita através de várias outras palavrinhas. Número 14. O poema é composto de duas palavras. Quais são elas? Acertou quem respondeu luxo e lixo. Número 15. Em sua opinião, qual é a relação entre luxo e lixo? Então, o que vocês colocaram aí entre a palavrinha? Qual que é a relação estabelecida? Né? O que há de comum entre luxo? Qual é a ligação entre a palavra luxo e a palavra lixo? Então, acertou quem respondeu que luxo, né? Que o luxo excessivo, né? Quando as pessoas consomem muito, né? E aqui no texto, ela é repetida várias vezes, né? Para formar a palavra lixo. Então, olha só. O luxo excessivo é o que gera o acúmulo de lixo. Então, essa é a relação entre as duas palavras. Quanto mais nós consumimos, mais lixo nós produzimos, não é verdade? Então, o luxo de consumir causa o efeito de produção de lixo. Então, acertou quem respondeu algo semelhante a isso, né? Que o luxo excessivo, ou seja, quanto mais luxo, quanto mais nós compramos, mais lixo nós produzimos. Tudo bem? Número 16. A repetição da palavra confere ao poema uma leitura com sonoridade ou uma leitura com monotonia? Acertou quem respondeu uma leitura com sonoridade. 17. Qual é a diferença na grafia das palavras luxo e lixo? Ou seja, como que o autor desse poema escreve, né? Com uma letra simples? É com uma letra mais diferenciada? Observe que nós temos aqui dois tipos de letras, né? Essa letra aqui é uma letra mais simples. E a palavrinha luxo, se vocês observarem, ela é uma escrita, né? A escrita, as letras dela são diferentes. Então, acertou quem colocou, né? Que a palavra luxo é com U. E a palavrinha lixo é escrito com I. Então, observem aqui, ó. Qual a diferença na grafia das palavras luxo e lixo? Se nós retirarmos, né, nós temos a palavra luxo. Se nós retirarmos o U e colocarmos o I, vira a palavrinha lixo, né? E lixo, se tirarmos o I e colocarmos o U, nós temos a palavrinha luxo. Então, acertou quem respondeu. A palavra luxo é escrita com U, né? E a palavra lixo é escrita com U. Então, essa é a diferença na grafia, ou seja, na escrita dessas palavras. Na número 18. Em sua opinião, por que o eu lírico utilizou palavras tão similares no poema? Por que ele usou palavras parecidas, né? Observaram aí que é número 17, se nós tirarmos uma única letra e colocarmos, né, uma outra vogal, nós conseguimos formar, né, a grafia dessas duas palavras, elas são muito parecidas, né? A diferença entre uma e outra é apenas uma vogal, certo? Então, olha só, por que o autor, né, o eu lírico do poema, utilizou palavras tão parecidas, né? Então, acertou quem escreveu, né? Quem colocou aí. Para criar um jogo de sentido. Observe, então, que nós temos sentidos opostos, né? Opostos, ou seja, contrários. Quando nós falamos de luxo, nós falamos de coisa boa, né? De coisas que nós compramos, de coisas novas. Mas quando nós falamos de lixo, nós falamos já de coisas que não nos pertencem, né? De coisas velhas, de coisas que nós precisamos nos livrar, né? Jogar fora. Então, são muito parecidas na escrita e na pronúncia.
né? E o eu lírico construiu um poema que, pela repetição, né, aproxima as palavras também pelo significado. Ou seja, uma e outra vai estabelecer uma relação, né? A relação do consumo, né? O consumismo. Quando nós consumimos mais lixo nós produzimos, tá? Então acertou quem respondeu que o autor ele utilizou essas palavras para criar um jogo de sentido, né? Para criar essa relação, para mostrar que quanto mais nós consumimos, mais lixo nós produzimos, né? E apesar dessas palavras serem semelhantes, elas possuem um sentido oposto, né? Um sentido contrário. Quando nós falamos de luxo, nós estamos dizendo de coisas novas. Quando nós falamos de lixo, nós estamos falando de coisas velhas que precisam ser jogadas fora. Tudo bem? Então essas foram as correções das atividades de língua portuguesa.